Olá, ser de luz, vagalume do saber, continuando o nosso estudo. Tatiana, hífen, quer na minha prova? Então, ortografia está na sua prova. E volta e meia vem o raio da palavra com hífen. Mudou no novo acordo ortográfico, já conversei com você que essa coisa de chamar de novo uma coisa que está em vigor desde 2009, já não sei se é tão adequado. Então, veja, a palavra com hífen, ela faz parte da ortografia como qualquer palavra, beleza? Então, você tem que saber, obviamente, ela pode aparecer ou não. Mas, Tatiana, você está colocando para mim exatamente o texto do novo acordo ortográfico com os exemplos do novo acordo ortográfico. Por quê? Porque o novo acordo precisa, sim, ser traduzido para você. Ou seja, você precisa de tecla SAP. 2, que em alguns momentos o próprio acordo bate com o acordo. Então, você tem que saber os momentos em que isso acontece. 3, que as palavras que têm caído em prova desde o vigor do novo acordo ortográfico em 2009 são exatamente as palavras que estão escritas no novo acordo. Então, você tem que ter contato com essas palavras, ser de luz. Eu sei que é um pouco chato às vezes, mas você quer o seu cargo, não é isso? Então, você faz aquilo que é preciso. Dito isso, vou sair da tela, acompanhe comigo aqui. Vamos lá. Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justa posição. O que significa isso? Palavra composta por justa posição. Quando você forma palavras, você junta uma palavra com a outra e forma uma nova, beleza? Formação de palavras, isso. Você pode formar palavras por aglutinação ou por justa posição. O que acontece quando você forma por aglutinação? Você junta uma palavra com a outra e muda o som. Por exemplo, quando você junta a palavra plano com a palavra alto e forma uma palavra nova, planalto, obviamente o som foi modificado, porque seria plano alto. Em vez de ficar plano alto, ficou planalto. Então, você perdeu o som do O. Então, houve alteração fonética, você teve uma aglutinação. Mas se você junta duas palavras, 3, e o som não muda, você tem uma justa posição. Ocorre que você pode ter uma justa posição assim, por exemplo, juntando a palavra passa com a palavra tempo. Veja que não existe alteração de som, não existe alteração fonética, é o que acontece com passatempo. Ah, se escreve tudo junto, não tem hífen, mas é uma justa posição. Ou você pode unir mais de uma palavra com hífen, é o que acontece, por exemplo, com segunda-feira. Você juntou duas palavras para formar uma nova, e ela foi unida por hífen. Cuidado com isso, porque as pessoas confundem. Elas falam assim, essas palavras elas se separam por hífen. Nenhuma palavra se separa por hífen, ela é unida por hífen. Então, esse hífen, ele é um hífen de união. Ele une mais de uma palavra para formar uma nova, beleza? Então, quando ele fala de justa posição, é isso. Juntar mais de uma palavra sem perda de som. Isso é a justa posição. Então, vamos lá. Emprega-se o hífen em palavras compostas por justa posição que não contém formas de ligação. O que é uma forma de ligação? É um E, um D. Então, se fosse, por exemplo, fim de semana, isso já tem uma forma de ligação. E cujos elementos de natureza nominal, ou seja, substantivo, adjetival, adjetivo, numeral, primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, 4, ou verbal, ou seja, verbo, constituem uma unidade sintagmática, ou seja, forma uma unidade nova, né? E semântica, de sentido, e mantém acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido. Então, Tatiana, que é isso? Exemplos, vamos lá. Ano-luz. Veja que essa palavra, quando ele chama de acento próprio, né? Ou seja, ela tem a própria tonicidade. Ela não se gruda a outra e a tonicidade da palavra muda. Ela continua sendo uma palavra que, quando você pronuncia, ela tem a pronúncia original dela. No final das contas, é isso que ele quer dizer. Não é que a palavra seja acentuada, percebe? Então, essa redação, obviamente, não é uma redação nítida, né? Então, olha lá, tio, avô, turma, piloto. O que acontece com ano-luz? Ano é um substantivo, luz também é. Juntei as duas sem alteração do som e coloquei um hífen, beleza? É isso, natureza nominal. O que acontece
Por exemplo, com médico cirurgião, mesma coisa. Médico é uma palavra independente da palavra cirurgião, mas eu formei um sentido novo. É um médico cirurgião, sem elemento de ligação. Não existe um D, não existe um E, nada disso. Quando você junta os adjetivos, ó, afro, luso, brasileiro. Então, se eu digo, por exemplo, Tatiana, como assim um adjetivo? O adjetivo, ele especifica o substantivo. Então, se eu digo rapaz afro-luso brasileiro, não é qualquer rapaz, é o rapaz afro-luso brasileiro. Então, rapaz é o substantivo, mas não é qualquer um, é aquele que é bonito. Não é qualquer um, é o afro-luso brasileiro. Não é qualquer um, é o alto. Então, veja, esse afro-luso brasileiro é um adjetivo. Então, foi o que ele chamou de forma adjetival. Ele juntou afro com luso com brasileiro, que são 3 adjetivos. Os 3 mantiveram o seu som original, o seu acento original e mais, nós unimos isso por hífen. Entre eles não há um elemento de ligação. Então, quando eu formo afro-luso brasileiro, eu formo um único adjetivo. No final das contas, é isso. Agora, quando você pega, por exemplo, segunda-feira, aqui, ó. Segunda é a forma numeral. Junto com feira, a feira, essa feira, minha feira, 2 feiras. Eu consigo botar um artigo acompanhando um numeral ou um pronome, como essa feira, como minha feira, ou um numeral como 2 feiras, ou um artigo, a feira. Então, essa palavra é um substantivo. Então, eu tenho uma forma nominal e tenho uma forma numeral unidas. Aqui, conta-gotas. Esse conta é do verbo contar. Ah, então é uma forma o quê? Verbal. E gota é um substantivo. A gota, as gotas. Minha gota, sua gota, essa gota, 2 gotas. Percebe? Unimos aqui. Então, primeiro-ministro, eu tenho uma forma numeral e tenho uma forma nominal. Ou seja, o primeiro-ministro é um nome novo, né? Ou seja, é um novo nome, mas ele tem uma forma que é numeral e uma forma aqui que é substantiva. Beleza? Guarda-chuva é um objeto que serve para guardar a chuva. Isso é verbo. Juntou com o substantivo, ó, a chuva, hífen. Finca-pé é do verbo fincar. Pé é o substantivo. Juntei. Existe hífen. Tatiana, mas eu já fico desconfiado. Por que, ser de luz? Porque eu já sei que vem exceção. Então, vamos lá. Observação: certos compostos em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição. Tatiana, o que ele quer dizer com perdeu a noção de composição? Então, o acordo ortográfico tem umas coisas muito loucas, do tipo, mas isso não tem mais noção de composição, então vai ser uma exceção que eu vou colocar aqui. E o que ele chama de noção de composição é o que ele acha que é a perda de noção de composição. Por isso que, olha só, guarde o que eu vou dizer para você. As palavras que costumam cair na sua prova vêm agora. Você tem que memorizar essas palavras de exceção que estão escritas no acordo, se você realmente quer seu cargo. Beleza? Tatiana, mas quase nunca cai questão de hífen. Ok, mas se está escrito ortografia no seu concurso, pode ser que venha. E se vier, só você vai acertar. Então, você vai subir na sua classificação. Faça o que é preciso. Beleza? Voltando lá ao nosso slide, olha lá. Quais são as palavras? Girassol. Pô, mas girassol sempre foi assim, né? Então, vamos lá. Isso aqui não é o seu problema. Mas você tem que guardar manda-chuva. Por quê? Porque manda é do verbo mandar. Seria como guarda-chuva. Então, isso aqui é uma exceção, ó. Pontapé, beleza, acho que essa não é o problema. Mas Madre Silva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, já caíram em prova de concurso após o novo acordo ortográfico. Essas palavras têm que estar na sua mente fincadas, porque elas vão cair. Então tem o verbo como paraquedas, serve para parar a queda, né? Beleza, mas isso é uma exceção. Agora se escreve junto. Então essa aqui eu vou memorizar. Próximo. Emprega-se hífen nos topônimos. Meu Deus, o que é topônimo? Nome de lugar. Topo é lugar, beleza? Compostos iniciados pelos adjetivos grã, grão ou por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigo. E aí
vem os exemplos. Então, você viu grão, tá com hífen. Grã-Bretanha, Grão-Pará. Verbo, ó, é nome de lugar, mas tem verbo. Tem verbo, abre campo, do verbo abrir. Passa 4, de passar. Quebra costas, de quebrar. Quebra dentes, de quebrar. Traga mouros, de trazer. Trinca fortes, de trincar. Aí vem os exemplos com artigo. Olha lá, ó. Albergaria A Velha, beleza? É um nome de lugar, mas com artigo no meio. Baía de Todos os Santos. Esse aqui é um lugar que você tem que memorizar, porque ele tem a preposição de, ou seja, seria um elemento de ligação, mas ele não tem hífen no de. Ele tem hífen só no artigo. Então, ficou Baía de Todos os Santos. Todos os santos precisa do hífen por causa do artigo. Entre os rios é um nome de lugar com o os no meio. E aí eu quero que você observe, ó, Traz os Montes também. Veja o que acontece aqui. Tatiana, eu estou reparando que quando é nome de lugar, o acordo também está escrevendo, ó, ambas as palavras com maiúsculas e o artigo no meio com minúscula. Então, memorize essa forma de escrita, principalmente se no seu edital cair a redação oficial, porque isso cai, beleza? Observação, os outros topônimos compostos escrevem-se com elementos separados sem hífen. Então, beleza. Se não cai neste caso aqui, veja o que acontece com a América do Sul. O que liga isso aqui não é artigo, é preposição de somada ao artigo o. Beleza? Ó, aqui é preposição de. Não tem. Assim como aqui entre Bahia e o D e todos não colocaram hífen. Por quê? O elemento de ligação preposição não obriga o hífen. Você não vai colocar. Quem obriga é o artigo. E aí o que acontece? Ó, Guiné-Bissau não tem. Percebe? Ó, aliás, desculpe. Guiné-Bissau é exceção. Então o que você vai fazer? Vai decorar Guiné-Bissau. É importante para você. É uma exceção, olha o que ele chama, consagrada pelo uso. O que ele quer dizer com consagrada pelo uso? Que, aliás, é algo que acontece direto no novo acordo ortográfico, exceto em casos consagrados pelo uso. Significa que as pessoas usam tanto daquele jeito que não dá mais para você mudar a ortografia, mesmo que a regra tenha mudado. E quem decidiu que isso é consagrado? O cara que escreveu, entendeu? Enfim, então você vai ter que memorizar a forma dele, não existe outra maneira. Passando para a próxima aí, vamos lá. Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas. Isso aqui depois a gente vai ter que voltar, porque olha só, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Então pode ser com preposição no meio ou com artigo no meio. Tanto faz. E só por quê? Só porque é espécie botânica e zoológica. Mentira que isso existe. É. E o problema, ser de luz, é que isso vai bater com uma outra questão do novo acordo. Você viu ali que a preposição, quando é nome de lugar, a preposição no meio não tem hífen. E antigamente nós colocávamos o hífen em fim de semana, pé de moleque, dia a dia. Por quê? O elemento de ligação preposição obrigava esse hífen. O novo acordo ortográfico retirou esse hífen dessas palavras, mas manteve em espécies botânicas e zoológicas. O problema é que às vezes você não sabe que aquela palavra é uma espécie botânica e zoológica. Então seria muito legal que você tivesse contato com as palavras escritas do novo acordo ortográfico, porque elas caem. Beleza? Dito isso, vou sair da tela, vamos lá. Olha lá, abóbora menina, couve-flor, erva doce, feijão verde, ó, bênção de Deus, erva do chá. Então, ó, você vê esse negócio de erva de não sei o que lá, ervilha de cheiro, ó, fava de Santo Inácio, vai ter hífen. Por mais que o novo acordo tenha retirado o hífen, quando existe a preposição no meio, se for espécie botânica, se for espécie zoológica, vai ficar. Não se esqueça disso, ó. Lesma de conchinha, bentevi, que é o nome do pássaro, tem hífen dos dois lados. Andorinha do mar, também tem. E mesmo que não tenha elemento de ligação, como acontece com formiga branca, abóbora menina, couve-flor,
vai ter hífen. Por quê? Porque é espécie botânica ou zoológica, beleza? Não se esqueça do bem me quer, porque eu já vi cair em prova mais de uma vez após o novo acordo ortográfico. Emprega-se hífen nos compostos com advérbios bem e mal, quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal ou H. Então, em tese, quando você junta bem e mal com uma palavra que se inicia por vogal ou por H, vai ter hífen. Até aí tudo bem. Tatiana, o que é o advérbio? O advérbio é aquele termo que não varia, que não tem plural, não tem feminino, e ele dá ideia de alguma coisa. Aquilo que na época da escola nós chamávamos de ideia de lugar, ideia de tempo, ideia de modo. Por exemplo, eu vivo aqui. E existe plural para aqui? Aquis? Não, né? Então você já desconfia que essa palavra é um advérbio. E aqui dá ideia de quê? Lugar, que é o que nós chamamos no concurso de semântica de lugar, que é como cai mais na sua prova. Semântica é o sentido específico. Ah, eu vim aqui ontem. Ontem dá ideia de tempo. Não existe plural ontem. Então, isso é um advérbio de tempo. Beleza? Voltando, o problema é que isso seria muito tranquilo se não houvesse exceção. E aí vem aqui e diz o seguinte, ó. No entanto, o advérbio bem, ao contrário do mal, pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Ok. Eis alguns exemplos das várias situações, e aí ele coloca aí. Bem-aventurado, o que ele disse? O bem com vogal. Bem-aventurado é com hífen. Bem-estar, com hífen. Bem-humorado, porque tem um H. Mal-afortunado, porque começou com A, é vogal. Mal-estar, porque começou por vogal. Mal-humorado, porque tem um H. Aí, olha só o que acontece. Bem-criado, a lógica seria o seguinte, ele tem hífen quando se une a vogal. Só que criado começa com C. E é consoante. Então, em tese, teria que se escrever junto, mas essa palavra você memoriza, porque está na exceção. No entanto, quando você junta com mal, fica tudo junto. É importante você ter isso registrado e escrever algumas vezes à mão com a sua família, beleza? Para fixar. Bem ditoso é outro caso, começa por consoante e é com hífen, mas o mal ditoso se escreve todo junto. Bem falante também, começou com F, em tese seria junto, mas não é. O bem mandado também, e olha o que acontece com o mal mandado, com o mal falante. O bem nascido também. Bem soante, bem visto. Então, é importante que você marque essas palavras. Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte. Esses aqui são os que caem na prova. Já caiu em prova algumas vezes benfeitor, que se escreve tudo junto com N. Então, por mais que isso pareça esquisito para você, você tem que registrar que essas formas estão corretas, porque não seriam, talvez, aquelas que você esperaria, beleza? Passei. Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, a quem, recém, sem. Então você deu de cara com além, a quem, recém, sem, porque você tá com o hífen, ó. Além Atlântico, além mar, além fronteiras, a quem mar, a quem Pirineus, recém-casado, recém-nascido, sem cerimônia, sem número, sem vergonha e vá. Vá com a sua família para a luz, beleza? Próximo exemplo aí, ó. Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas ou adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas, conjuncionais, não se emprega em geral o hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso. Vem aquele papo de consagrado pelo uso. Você tem que memorizar. Segundo o novo acordo ortográfico, a gente fala muita palavra água de colônia, por isso que não tem mais como tirar o hífen disso aí. Não dá mais para tirar o hífen de arco da velha, nem de cor de rosa, nem de mais que perfeito, nem de pé de meia, nem de ao Deus dará, nem a queima-roupa. Então, essas você guarda. O concurso, quando cobra isso aqui, cobra justamente água de colônia e cor de rosa. Já caiu várias vezes em prova, já viu mais que perfeito cair também. Então, você já registra isso, por quê? Foi aquele papo que eu tive ainda há pouco com você. O novo acordo ortográfico retirou o hífen da expressão substantiva. Pé de moleque, por exemplo, fim de semana, dia a dia, mas de água de colônia ficou. Cor de rosa ficou, mas que perfeito ficou. E não se esqueça das espécies botânicas e zoológicas.
Beleza? Voltando lá. Substantivas, olha lá, cão de guarda, fim de semana, sala de jantar. Tatiana, poxa, se são expressões consagradas pelo uso à exceção, poderia haver outras, porque ele botou só um exemplo, ó, como é o caso de água de colônia, como se ele dissesse, como por exemplo, existiriam outros, mas o seu concurso, o concurso público, ele não tem se arriscado. O que ele dá de exceção são exatamente as palavras escritas. Por isso que eu estou pedindo, por favor, para você memorizar. Letra B, adjetivas. Olha lá, cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho. Não tem mais hífen, ó, com a preposição no meio. E vamos lá, quem é que colocaria hífen em cada um, ele próprio, nós mesmos? Isso aqui não é novo. O que é novo é não haver mais hífen com a preposição de no meio, que é o que a gente usava, né? Adverbiais. Você também já não pensaria em colocar o hífen em, isso é um assunto à parte, eu estou à vontade. Você já não colocaria antes, então não vejo isso como problema. O problema está aqui. Botou a preposição no meio, não tem hífen, exceto essas palavras que você vai memorizar com alegria com a sua família, beleza? Cor de rosa, água de colônia, arco da velha, pé de meia. E que mais? Espécies botânicas e zoológicas. Prepositivas. Você já não colocaria hífen mesmo. Eu estudo a fim de passar no concurso. Então, isso não é novo, tá? O problema não está aqui. Conjuncionais são aquelas que terminam na palavra que, ó. A maioria, né? A fim de que, ao passo que, contanto que, você já não colocava antes, continua não colocando. Repito, o problema é com hífen, com a preposição. Emprega-se hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Então, olha lá. Divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. A ponte Rio-Niterói. Então, quando indica percurso, ó, percurso Lisboa, Coimbra, Porto. Angola, Moçambique. Quando indica que é uma passagem de um lado para o outro, você já sabe que tem hífen aí, beleza? Bem assim nas combinações históricas ou ocasionais de topônimos. Áustria, Hungria, ó. Tóquio, Rio de Janeiro, também, ó. Quando você tem essa ligação ou combinação histórica, ou quando você tem um trajeto, tem um percurso, você já sabe que isso se mantém com hífen. Nas formações com prefixos. É isso que tem caído em prova direto. Ser de luz, a sua máxima atenção tem que ser agora. Porque vão aparecer diversas regras aqui e eu vou resumir em um raciocínio. E esse é o que cai em prova direto. Então, por favor, máxima atenção, ligue seu pisca-alerta aí de perigo, 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 porque agora vou sair da tela e vamos embora. Você vai pensar quando encontrar prefixo. Então, vamos lá. Prefixo, ante, inte, ante, ante, circum, contra, entre, extra, hiper, infra, né? São aquelas palavras que não existem sem se grudar a outras, né? Aquele pedaço que tem que se grudar a uma palavra para poder existir. Isso é o prefixo. Então, o que acontece? Você vai pensar no imã. Qual é a lógica do imã? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Ok? Então, guarde isso. Aqui, os opostos nós vamos chamar de diferentes. Então, os diferentes se atraem, ou seja, vai grudar, eu vou escrever junto. E os iguais se repelem, então eu vou escrever com hífen. Vai separar, beleza? Seria essa a lógica. Então, por exemplo, diferente, eu vou pegar o prefixo infra e vou juntar com a palavra estrutura. Ocorre que infra termina com A e estrutura começa com E. São diferentes, então junta. Infraestrutura se escreve tudo junto. Micro-ondas. Micro termina com O. Ondas começa com O também. São iguais. Os iguais se repelem. Então, vou tacar hífen. Por isso que o micro-ondas hoje tem hífen. Eu, na verdade, estou resumindo umas 4 regras em uma só, com esse raciocínio. Então, vamos lá. Eu vou pegar subbairro. Sub é um prefixo. Termina com B. Bairro começa com B também. E são iguais. Os iguais se repelem. Então, eu vou escrever assim. Ocorre ser de luz.
que quando você pega um prefixo, por exemplo, o prefixo alto, e você quer juntar com a palavra retrato, por exemplo, o que vai acontecer? Alto termina com O, retrato começa com R. São diferentes. Os diferentes vão juntar. Só que se eu juntar simplesmente o alto com o retrato, o que acontece? Ficaria autoretrato. Por quê? Porque um R no meio de duas vogais tem um som fraco. Essa é a diferença de caro para carro. Então, para que um R tenha um som forte no meio de duas vogais, você é obrigado a dobrar. E é exatamente o que você vai fazer aqui para justamente manter a fonética original. Então, quando você junta alto com retrato, o que vai acontecer? O R ficou no meio de duas vogais, então você vai ter que dobrar. Vai escrever tudo junto, porque são diferentes, vai ter que juntar. Mas quando juntou, ficou um R no meio de duas vogais, eu tenho que manter o som original, então eu vou dobrar esse R. O mesmo acontece quando você junta contra com regra. Contra termina com A, regra começa com R, são diferentes. Vai fazer o quê? Escrever junto. Mas o R vai ficar no meio de duas vogais, vai ficar contra regra. Para isso não acontecer, você dobra o R. Então, vai escrever tudo junto com dois R. Tatiana, eu acho isso horrível. Não importa, o que importa é que você vai passar na prova. Da mesma forma acontece, por exemplo, quando você pega o prefixo ultra e junta com sonografia. Por quê? Sonografia começa com S. Aí você, vou pegar a regra do IMA. Pois muito bem, ultra termina com A, sonografia começa com S, eles são diferentes. Eu vou juntar. Só que um S no meio de duas vogais tem som de Z, é o que acontece com casa, com gostoso. Então, para não ficar ultrasonografia, você também vai juntar e vai dobrar esse S. Porque o som de S ele faz sa, se, si, so, su. Mas você sabe que para falar osso, ou seja, para que o S tenha som dele mesmo, ele precisa ser dobrado. Então, cuidado. O prefixo terminou numa letra diferente daquela que vai começar, aí eu tenho o prefixo eletro, beleza? E aí eu vou juntar com magnético, eletromagnético, tudo junto. Por quê? Porque são diferentes. Mas eu vou juntar anti com inflamatório. Anti termina com I, inflamatório começa com I também. Os iguais se repelem. Então, com hífen. Mas se eu junto anti com social, como termina com I, social começa com S, são diferentes e eu vou ter que escrever junto. Só que um S no meio de duas vogais tem som de Z. O que eu vou ter que fazer? Dobrar. Por isso, antissocial tem dois S's agora, assim como mini saia se escreve junto com dois S's, pelo mesmo motivo, e essas palavras caem em prova. Essa coisa de dobrar o R e dobrar o S, obviamente, só acontece com R e com S, beleza? Sempre que quando você juntar com a lógica do IMA, fique com o som fraco, fique com um só no meio de duas vogais. Dito isso, aqui estão os exemplos do acordo a lá. Tatiana, aí ele vem nas formações em que o segundo elemento começa por H. Você já guarda que o H, ele costuma botar nas palavras com hífen, sendo prefixo ou não, tá? Então está aí o semi-hospitalar, o anti-higiênico e assim vai. Tatiana, o que é essa forma anti-higiênico com acento agudo? É como o português Portugal fala, beleza? Aqui a gente bota com acento circunflexo, o acordo só marca que as duas existem. E aí o que acontece? É importante que você guarde que o des e o in não tem o hífen quando começa por H. É a exceção, que é o desumano, que você já não pensaria em escrever des-humano, né? Nem des-umidificar. Essas palavras já perderam a noção, sim, de composição, né? Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal em que se inicia o segundo elemento, foram os exemplos que eu te dei. Aqui está o infraxilar, A com A, supra com auricular, mas é só você pensar no hífen, aqui, micro-onda,
pensar no imã, desculpe-me. O que você tem que memorizar aqui? Que o prefixo co especificamente, mesmo quando começa com o, a palavra se escreve junto, mas você já fazia isso com cooperação, com coordenar, ele só está dizendo que fica igual, beleza? Só isso. Nas formações com prefixo circun e pan, esses dois você vai ter que memorizar, porque circun e pan, eles têm hífen com M, N ou H. Já registro que esse caso, ser de luz, já acontecia no velho acordo, tá? Isso não é novo. Então, circunescolar, vogal M, N e H. Circunescolar, circunmurado, porque é M com M, mas se você para pensar, com M faz todo sentido, né? Pan-africano, pan-mágico, pan-negritude. Então, o circun e o pan, vogal M, N, H, esse você guarda por fora. Nas formações com hiper, inter, super, quando os combinados com elementos iniciados por R, mas são iguais, termina com R, começa com R, é a mesma lógica que eu tinha dito anterior para você. Aí está, não é nada novo. Quando você tem o prefixo eis no estado anterior ao censamento, soto, sota, que eu sinceramente não vejo cair em prova o soto, sota, o vice e o viso. Também não vejo o viso cair, não. Aqui você pode registrar o ex e o vice. Mas vamos lá, nós já colocávamos hífen com ex-almirante, ex-diretor, isso aí vai ter hífen mesmo sempre. É isso que ele está dizendo. E aí nas formações com os prefixos tônicos acentuados graficamente, pós-pré-pró. Cuidado com isso aqui. Por quê? O pós-pré-pró com acento tem hífen. Mas se virar pós, pré e pós, né, pró, não tem hífen. O problema é que nós pronunciamos algumas palavras de forma equivocada. Por exemplo, temos mania de falarmos pré-existente, mas a palavra se escreve junto e a pronúncia seria pré-existente. Beleza? Você não fala mais o pré-conceito, por isso que essa palavra virou preconceito e se escreve junto. Se fosse pré, teria acento e teria hífen, mas como é pré, você escreve junto. Falamos que então esse prefixo perdeu a noção de composição, justamente porque ficou fechado. Então, olha lá o que acontece. Pós-graduação, pós-tônico, pós-tônicos, pré-escolar, pré-natal, pró, pós-pré-pró, hífen. Isso não é novo, já era assim. No entanto, você não vai empregar, deixa-me voltar lá, é isso mesmo, beleza. Você não vai empregar, por exemplo, em pós-posto, porque isso não tem mais a noção de composição, já que não é pós, é pois, beleza? Aqui está aquele exemplo que eu falei também do imã. Olha só como é que o acordo mistura os assuntos, né? Eu peguei o contra-regra, ó, que é o prefixo contra, vai somar com regra, vai dobrar o R. Antissemita, juntou o ante com a palavra começando com S, vai grudar, vai escrever com 2 S. O infrassom, assim como a mini saia, que eu já te dei como exemplo. Veja que são várias regras que você resolve com tal do assunto que eu disse com o imã, a lógica do imã. Nas formações em que o prefixo e o pseudoprefixo termina em vogal, o segundo elemento começa por vogal diferente. Na verdade, é com qualquer letra diferente, ser de luz. É o que acontece com extraescolar, aeroespacial, autoestrada, autoescola, que agora também se escreve junto, né? Então, o que acontece é que o prefixo terminou com uma letra diferente da próxima que vai começar. Simples assim. Nas formações por sufixação, apenas se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani. Isso aqui é muito engraçado, né? Porque imagina, você teria que saber todas as palavras que se originam do tupi-guarani e que representam formas adjetivas, como açu, guaçu, mirim. Então, quando você encontrar isso aqui, você vai tacar o hífen. Amoré-guaçu, Anajá-mirim, Andaçu. Às vezes, se é raro, aparece em prova. Beleza? Guarda aí. E ser de luz, eu espero que você tenha aproveitado. É chatinho, é enjoado, mas é importante você registrar a regra do prefixo,
Assim como é muito importante que você registre ser de luz, além da regra do prefixo, aqueles específicos. O co, que continua junto mesmo começando com o, com coordenar, por exemplo. O des e o in, que mesmo quando a próxima começa por H, se escreve junto. E o pan, o mal e o circum, né? O pan, aliás, o pan e o circum, desculpe-me. Porque o pan e o circum vai ter hífen com vogal M, N e H. Fora isso, você vai pegar a regra do imã para pensar nos prefixos. E não se esqueça da dobrada de S, da dobrada de R. Quando eles são diferentes, você junta e fica no meio de duas vogais. Beleza? Esses são os casos que mais caem em prova. Mas não se esqueça também daquela preposição no meio. Tatiana, fim de semana não tem mais hífen, mas cor-de-rosa, água de colônia, continuam, pé de meia também, porque o acordo resolveu que isso é caso consagrado pelo uso, então essas palavras permanecem com hífen devido à exceção. Também não se esqueça de que mesmo com esse elemento de ligação, lá nas espécies botânicas e zoológicas, como erva de cheiro, se mantém com hífen, beleza? Então junte isso aí. Coloquei para você no material um quadrinho que resume tudo isso que eu falei, beleza? Estude isso aí e até a próxima. Tchau, tchau.